E aí, galerinha, tudo jóia com vocês? Demorei, mas estou de volta com mais um vídeo de física do primeiro ano, né? Mais um vídeo para a gente dar continuidade ao assunto de física do primeiro ano. E esse aqui é o vídeo 02, onde nós vamos iniciar um tópico de grande importância, que é o estudo dos movimentos. Esse tópico vai demandar aí vários vídeos falando somente sobre ele, que eu vou dividir em várias partes para que os vídeos não fiquem longos e cansativos, ok? No vídeo 01 nós fizemos uma introdução à física, nós já entendemos o que é a ciência física, né, e como ela evoluiu com o tempo, né, os modelos que explicam determinados fenômenos, eles não são prontos do dia para a noite. Na verdade, eles são evoluídos ao longo dos anos. Então, nós vimos vários modelos que foram modificados, né, porque alguns deles deixaram de explicar alguns fenômenos que eram observados, então eles não serviam mais. Então, por causa disso, eles foram melhorados ou simplesmente deixados de lado e um novo modelo acabou surgindo para ocupar o seu lugar. Nós vimos também no vídeo 01, para você que não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição, o Sistema Internacional de Unidades. Vimos também as principais unidades, né? E aprendemos a conversão entre elas, ou seja, converter uma unidade em outras. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá, depois você volta para esse, porque dessa forma vai facilitar as coisas a partir do vídeo anterior, ok? Então, nesse vídeo 02, nós iremos começar falando de um tópico, né, bastante importante para o estudo dos movimentos, que é o referencial. Então, de um modo geral, uma referência, né, é uma relação entre dois objetos, na qual um desses objetos aponta um meio pelo qual se conecta ou vincula-se ao outro. Então, aqui basicamente é uma definição do que é uma referência, né, do que seja um referencial. Em física, a referência ou um ponto referencial é de grande importância para estudar diversas grandezas. Por exemplo, para você medir a posição, você precisa de uma referência. Para você medir ou saber se um determinado corpo está com velocidade, você precisa de uma referência. Para você obter a aceleração de um corpo, você precisa de uma referência. Para você determinar a trajetória, o caminho, né, de um corpo, você precisa de uma referência. Então veja quantos exemplos onde você precisa de um ponto de referência, de um referencial. Então, é de grande importância que você entenda direitinho o que é uma referência. E não para por aí, né? Eu trago aqui outros exemplos, como, por exemplo, para você determinar campos gravitacionais, campos elétricos, né? Então, é preciso você adotar um ponto de referência. Então, por exemplo, o movimento de um corpo ele é relativo, né? Para você determinar, por exemplo, a velocidade de um corpo, você precisa de uma referência. Isso por quê? Para determinar se um corpo está ou não em movimento, é necessário verificar se sua posição em relação ao ponto de referência, né, a um referencial, está mudando com o passar do tempo. Você determina um ponto, por exemplo, um poste, e você analisa o corpo que está passando ali por perto do poste. Ou seja, se a distância do poste para aquele corpo está mudando com o passar do tempo, então nós podemos afirmar que esse corpo está em movimento. Se não muda essa distância, nós afirmamos que esse corpo está em repouso ou parado. E o exemplo mais famoso, né, que a maioria dos professores de física utiliza, que é esse aqui. Um passageiro que se encontra dentro de um ônibus. Olha a pergunta. O que podemos afirmar em relação ao movimento dessa mulher aqui dentro do ônibus? E aí? Ela está parada ou está em movimento? Então, a resposta para essa pergunta é depende. Wellington, depende de quê? Depende do referencial que você adotar. Do ponto de referência que você adotar. Vamos lá. Veja, nessa figura aqui acima, nós vamos observar o movimento da mulher com o correr do tempo, né? Com o passar do tempo. Então, para investigarmos
a mudança da posição dela, precisamos, inicialmente, eu já falei isso para vocês, adotar ou escolher, né, um ponto de referência. Ou seja, se você vai estudar o movimento de um corpo, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o referencial, tá certo? Sempre que se falar em movimento, nós temos que pensar em um referencial. Então vamos analisar aqui duas situações. Claro que nós poderíamos utilizar outros referenciais, mas eu vou utilizar apenas dois como exemplo. Então, o referencial 1. Nós vamos adotar como referência o motorista que está aqui dentro do ônibus. Então, veja, nesse caso, nós podemos afirmar que a mulher ela está em repouso ou parada. Vocês concordam comigo? Mesmo que o ônibus esteja em movimento para quem está do lado de fora. Ou seja, alguém que está do lado de fora do ônibus pode observar que ele está em movimento. Mas a mulher, em relação ao motorista, ou então a esse outro passageiro aqui, ela está parada. Por quê? Porque a posição dela, a distância dela em relação ao motorista não muda com o passar do tempo. É a mesma coisa de você estar sentado em um ônibus e do seu lado tem um colega seu que está viajando com você, os dois sentados. Então você está em movimento ou está parado em relação a ele? Você está parado em relação a ele. Mas em relação a uma pessoa que está fora do ônibus, aí sim, aí você está em movimento. Então essa afirmação significa que a distância entre a mulher e o motorista não muda com o passar do tempo. Foi o que eu acabei de falar. Esta situação também é válida, né? Se adotarmos como referência, por exemplo, o outro passageiro, como eu já falei para vocês, ou até mesmo o próprio ônibus. Porque essa mulher, em relação ao ônibus, ela está parada, ela não está caminhando dentro do ônibus, ela apenas está sentada. Beleza? Passando aqui para o outro lado da apostila, agora eu vou dar como exemplo um outro ponto referencial, que é o homem sentado fora do ônibus. No caso, esse cara aqui, que está sentado nesse morrinho aqui de grama. Então veja, agora o referencial mudou. Será que o movimento dessa mulher mudou? A resposta é sim. Vamos ver por quê? Então veja, se observarmos o movimento da mulher em relação ao homem que está sentado na grama, ou seja, ele está fora do ônibus, temos uma análise totalmente diferente. Nesta situação, podemos dizer que a mulher está em movimento, com referência ao homem que está do lado de fora. Isso porque, se nós observarmos a distância entre ela e o homem que está do lado de fora do ônibus, essa distância ela vai mudar com o tempo, ok? Então, se essa distância está aumentando com o tempo, nós podemos dizer que essa mulher ela está, em movimento em relação a esse homem. Então, o ônibus passou, a distância entre eles está cada vez maior. Então, nós podemos afirmar que essa mulher está em movimento em relação a esse referencial aqui que nós adotamos. Pronto, entendido isto, nós vamos entrar agora nessa parte aqui que é dimensões de um corpo que será estudado. O corpo que você vai analisar. O tamanho dos objetos, em muitos casos, pode ser desprezado. Isto porque não vai interferir significativamente no resultado encontrado. Ou seja, na maioria das vezes, o tamanho do corpo, o comprimento, por exemplo, de um determinado objeto, ele é muito menor que a distância que esse objeto vai percorrer no estudo do seu movimento. Então, por exemplo, quando nós estudamos o movimento de uma bicicleta em uma pista que tem um percurso, por exemplo, de 100 km, ou seja, o tamanho da bicicleta é praticamente desprezível para essa distância que ela vai percorrer. Ela não vai interferir muito no resultado. Então, dessa forma, nós podemos desprezar as dimensões desse corpo, o tamanho desse corpo, porque não vai interferir no resultado do fenômeno que nós iremos estudar. Quando isso acontece, nós chamamos esse corpo de ponto material. Então, o ponto material é um corpo onde nós podemos desprezar as suas dimensões, que não vai interferir na nossa resposta. Mas, quando as dimensões desse corpo interferem no resultado de forma significativa, aí sim nós devemos considerar o tamanho. O tamanho e as dimensões são relevantes. Por exemplo, um carro, quando vai ser estacionado na garagem, suas dimensões para esse caso, para essa situação, é de grande importância. Vocês concordam comigo? Então veja, se nós vamos considerar as dimensões desse corpo, nós chamamos de corpo extenso.
A principal diferença é essa. Um ponto material, nós não vamos levar em consideração as suas dimensões, o tamanho desse corpo. Mas, né, num corpo extenso, nós teremos sim que levar em consideração, né, o seu comprimento, por exemplo, o seu tamanho. Se a gente vai estudar o movimento de um ônibus em uma ponte de 20 metros, então, nesse caso, nós devemos considerar, né, o tamanho desse ônibus. Então, ele seria, nesse caso, um corpo extenso, porque a distância que ele vai percorrer não é tão grande assim para desprezarmos o tamanho desse ônibus. Então, veja, um carro, por exemplo, ele pode ser considerado tanto um ponto material como um corpo extenso. Como assim, Wellington? Imagine que um carro ele vai percorrer 4.000 quilômetros de distância. Então, nesse caso aí, o tamanho dele, as dimensões dele, não vai interferir no nosso estudo de forma significativa. Mas se, por exemplo, você vai tirar a habilitação e aí você vai fazer a baliza, então o tamanho do carro, naquele pequeno percurso ali, é de grande importância. Então, nesse caso, o carro ele vai ser considerado um corpo extenso. Na primeira situação, um ponto material. Entenderam a diferença? E aqui eu vou deixar 2 exercícios para vocês. Exercícios simples. Falei outros exemplos em que podemos observar e confirmar que o movimento depende de um referencial. Eu já falei alguns para vocês. O segundo exemplo é: 2 pessoas encontram-se em uma escada rolante que está subindo. Pergunta: essas pessoas estão em movimento ou estão paradas? Essa pergunta ela é intrigante. Por quê? Porque quando eu faço essa pergunta na sala de aula, fica metade da turma diz que está em movimento, metade da turma diz que está parada. E aí, o que é que você acha? Responde aí no caderno. Então, nesse vídeo era isso que eu queria falar para vocês. Se você gostou, dá continuidade, já vai para o próximo vídeo. Você vai ficar bom em física. Se você não entendeu muito bem, assista o vídeo novamente com calma. Deixe aí sua pergunta, deixe seu comentário. Se gostou, dá aquele like. Vai para a próxima aula já. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus. Tamo junto.